Olá, Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, com a palavra e a oração do dia, não é? Estou um pouco atrasado, mas estou chegando aqui, me esforçando para chegar aqui para falar algo de Deus para vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, seja claro, muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre o medo, isso mesmo, aquele medo que a gente quando está assiste, né? Assistia filme de terror, né? Aí vinha aquele medo, né? Ia dormir, ficava assombrada. Eu mesmo ficava sonhando. Aquilo era demônio, que quer, sabe, se apoderar de você. Porque ele só quer uma chave, ele só quer uma portazinha, sabe? Entende? Uma legalidade, entende? E já faz uns 40 anos que eu não assisto filme de terror, mas assistia muito quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Então hoje a gente vai aprender como vencer o medo. Será que tem uma forma de vencer o medo? Como é que a gente vai vencer o medo? Vamos embora. Eu queria pedir para vocês, pessoal, assinar o canal. Tá passando ali? Assine o canal e ative as notificações. Eu ficaria muito feliz, tá bom? Vamos para a palavra. Eu não dei pausa, fiquei ali meio enrolado, mas vamos para a palavra. Mateus capítulo 14, versículo 30 diz o seguinte: Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. A gente vê aqui Pedro com medo, né? A maioria das traduções fala medo. Entende, pessoal? Quando ele teve medo, ele afundou. É isso que o medo faz, né? Muitas vezes você está tranquilo, não é? Mas de repente vem aquele medo, não é? Você tem um conflito no casamento, aí o inimigo ele pega aquilo e coloca o medo do divórcio, o medo da separação. Ele fica manipulando a mente humana. Ah, ele não me ama mais, ah, ela não me quer mais, ah, por que isso, ah, por que aquilo? E começa a desenrolar na mente humana, certo? Uma história, entende o que eu tô querendo dizer? E tudo isso vai gerando medo dentro do coração humano. Então existem vários tipos de medo: medo de perder o emprego, medo de perder a riqueza, medo de perder a saúde, medo de perder o ministério, medo de se afastar de Deus, medo de que mais? Então em todas as áreas sempre, né, existe a possibilidade da pessoa ser atacada pelo medo. Agora, o medo se alimenta de quê? O medo se alimenta da dúvida, da incredulidade. O medo se alimenta justamente, não é, das pessoas que não têm atitude de enfrentá-lo, de confrontá-lo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, tem uma história de um alpinista que ele tinha, né, escalado as maiores montanhas do mundo e só restava uma montanha, e fazia muito frio nesse lugar, isso. E ele chegou e se hospedou na casa de um velhinho, isso. Mas só que o nome do velho era Medo. Aliás, o nome do velho não era Medo, mas aquele velho representava o medo, né? E aquele alpinista, ele não é, conversou com aquele homem que representava o medo e ele começou a falar e dizer que aquela montanha era perigosa. E lá em cima, nos penhascos, tinha uma cobra que tinha se adaptado ao gelo, ao frio, e que ela se escondia nesses ambientes. Entende o que eu estou querendo dizer? E ele foi gerando medo e aquilo foi passando para a mente do alpinista, né, que escalava a montanha. Não sei dizer se o nome certo é alpinista mesmo, mas parece que é. Entende? Ele foi formando, entende? Foi formando o pensamento e criando imagens, certo? Daquilo que aquele velho que representava o medo estava falando para ele. Entendeu agora? E resumo da história: ele chegou, né? Ele subiu, escalou a montanha, naquela montanha, e quando ele já tinha ultrapassado 90% da montanha, certo? Ele se lembrou do que o velho tinha falado,
que lá em cima se escondia uma serpente que tinha se adaptado ao gelo. Entendeu agora o que eu tô querendo dizer? Então, o que acontece? O que acontece foi quando aqueles equipamentos, né, que eles colocam e entra no gelo facilmente, e ali eles pegam e impulsionam o corpo e sobe. Então ele colocou, quando ele bate, aí houve um barulho, caiu uma pedra de gelo, automaticamente ele pensou que era uma serpente. E aí ele se desequilibrou, caiu e morreu. Entendeu agora o que eu tô querendo dizer? Então, é isso, a mente, ela cria o medo, e se você não souber lidar com medo, você vai ser uma pessoa que sempre vai ser dominada por ele. Entendeu agora o que eu tô querendo falar? Entende? Então, você que tem medos, que o seu coração, ele é temeroso com tudo, não é? Entende? Você que tem medo de dirigir, há muitas vezes eu não consigo entender isso, não consigo não. As pessoas dizem, eu tenho um Deus grande, mas tem medo de dirigir. Não é assim. Não é assim. Tem medo de dirigir. Como é que você tem um Deus tão grande e tem medo de dirigir? Eu não consigo entender isso. Eu, por exemplo, aqui em Recife tem uma prefeitura aqui, né? Tem, não sei se é 15 andares, é 20, eu sei que eu tinha um medo. Uma vez eu fui com um cliente lá naquele prédio, faz muitos anos isso, acho que faz mais de 20 anos. E aí o que acontece foi que quando chegou no segundo andar, a gente ia pro 10º. Quando eu cheguei no segundo andar, meu irmão, eu peguei e abri lá no segundo andar e eu caí fora, foi com medo. Eu tinha um trauma, porque quando eu era criança, eu subi um pé de manga bem alto e caí lá de cima. E fiquei com trauma de altura. Foi. Fiquei traumatizado. E tudo que era altura, eu tinha medo, tinha medo mesmo. E eu passei vergonha, um vexame, foi. Aí o cliente chegou lá no 10º andar e teve que me esperar. Quando eu cheguei, aí ele ficou zoando da minha cara. Mas rapaz, tu tem medo de andar de elevador? Foi, eu tinha medo de andar de elevador. Aí sabe o que foi que eu fiz? Aí eu fiz o seguinte, sabe de uma coisa? Eu não vou deixar esse medo me dominar, não. Aí eu cheguei um dia lá e botei no último andar. No último andar, certo? Para vencer o medo. Porque o medo, ou você confronta ele ou você fica dominado. Aí depois você fica depressivo, ansioso, síndrome do pânico, desgraça, miséria. Tudo vai começar a dominar a sua cabeça. Você vai procurar um refúgio, uma fuga. Vai procurar o álcool, as drogas. Vai procurar alguma coisa que é para você se sentir seguro. Pegou a chave. Deu para pegar a chave? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Entende? Aí eu fui até o último andar e saí assim, pá, aquele negócio todo, aí subi e deu, agora eu quero ver daqui pra baixo. Aí subi, aquele meu coração palpitando, disse, eu vou ver como é que lá as coisas lá embaixo, uma altura. Aí eu comecei a olhar assim, disse, meu Deus, eu vou vencer esse medo. Aí me concentrei, comecei a falar com a minha mente, não, você é filho de Deus, rapaz, isso aí é uma altura, simples altura. Entende o que eu tô querendo dizer? E aí o que acontece? Eu consegui vencer o medo assim, foi. Confrontando o medo. Entendeu agora o que eu tô querendo dizer? Então Pedro era ousado. Mas tá brincando com Pedro? Pedro era ousado. Pedro chegou para Jesus e disse assim, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Foi. Mas o vento batendo no seu rosto, a água batendo no seu corpo, ele teve medo e afundou. Entende o que eu tô querendo dizer? Então o que fez Pedro afundar não foi a falta de fé, foi o medo. Entende? Misturado as coisas, né? Homem de pouca fé, porque duvidaste? A dúvida traz o quê? O medo. E o medo anula a fé. Entende? E aí Pedro disse, Senhor, me ajude, me socorra, me ajude, me tire dessa situação. Jesus foi lá, pegou Pedro com a mão e justamente colocou Pedro em segurança e levou ele caminhando por cima das águas. Vem, rapaz. Pedro andou sobre as águas, entrou no barco. Quando Jesus chegou dentro do barco, ele disse para que o vento se acalmasse, não é? E falou também às águas, aquieta-te. Entende? Águas agitadas. O barco já estava quase cheio de água. E ele desesperado, com pavor, entende? O medo tinha tomado conta dos discípulos ali, dos servos de Deus. Foi. Naquele momento ali eles temeram.
morrer afogados. Eles eram experientes, eram, mas a tempestade quando vem não tem esse negócio de experiência não. Ela engole qualquer navio, qualquer barco e vai a pique mesmo. Mas ali o Senhor Jesus chegou e resolveu o problema, tá certo, pessoal? Então, eu queria que você, nessa oração, não peça para prata nem ouro, não peça para ficar rico, não, faça isso em outra oração. Agora você vai pedir para vencer o medo do nosso coração, o medo de não conseguir fazer aquela prova, o medo de não conseguir passar naquele concurso, o medo de perder o seu casamento, o medo de perder o seu filho para outras situações, né, que eu não vou estar aqui falando, entende? O medo de perder o emprego, o medo da sua empresa falir, o medo de você não conseguir erguer essa empresa novamente, o medo de você não conseguir novamente restaurar a sua vida financeira, entendeu? E isso é sério o que eu tô falando, é muito sério. Vamos orar, pessoal, tá certo? Vocês querem orar? Eu vou dar uma pausinha aqui para tomar um gole d'água, ok? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, queremos pedir para o Senhor tirar o medo do nosso coração. O Espírito Santo, Ele sare, Ele cure, Ele tire esse sentimento maléfico, Senhor, e trava, meu Deus, que rouba nossas vidas e que muitas vezes, Senhor, nos impede de crescer, de prosperar, de nos desenvolver como pessoa, de avançar. Meu Deus, cura agora, Senhor. Se houver alguma ação diabólica, meu Deus, trazendo esse terror sobre as pessoas, seja repreendido no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Quebra agora, Senhor, esse medo, desfaz e desliga da vida dessa pessoa. Ela seja livre, meu Deus, para viver a sua vida, Senhor, de uma forma produtiva, frutífera. Meu Deus, no nome de Jesus eu te peço, Pai, que assim seja, e graças a Deus. Amém. Tá certo, pessoal? Então vença o medo através da fé, através da palavra e com atitudes, né? Eu conheci uma irmã, viu, pessoal? Era a vizinha nossa ali. Era a vizinha nossa, ela tinha na época um Fiat, era um Fiat Uno que chama, né? Ela comprou esse Fiat, foi. E ela tirou a carteira de motorista e tudo mais, aquela coisa toda. Aí uma vez ela andando aqui no bairro, não é? Não tem aqueles jovens que ficam empinando moto. Pronto. O que acontece foi que o jovem empinava a moto, não veio pra cima dela, mas ela criou aquele medo. Poxa, toda vez que eu for sair na rua, tem aquele jovem ali empinando moto. E ela criou aquilo na cabeça dela. E o carro ficou 10 anos na garagem. Foi 10 anos na garagem. Era um Fiat branco. Era um Fiat Uno branco, ainda me lembro a cor. E essa irmã não dirigiu o carro de jeito nenhum, dominada pelo medo. E ela era dirigente de oração na igreja. Foi dirigente de oração. Eu disse, irmã, a senhora fala de um Deus tão grande e a senhora tem medo de dirigir o seu carro. Tire isso da sua cabeça. Mas ela não tirou, não. Até hoje o carro tá lá cheio de pó, de poeira. Acho que não funciona mais o motor, se for ligar. Se ela não trocou o óleo, não troca. Porque tem gente que não troca o óleo, aí fica 3, 4 anos sem ligar. Quando liga, o motor bate, porque o óleo vira água. E aí, sabe, é isso aí. A história é essa aí, não tem outra história nem arrumadinha, nem arrudei não. Ou você vence o medo, ou o medo vai lhe dominar a vida toda. Vai lhe dominar, né? Tá bom, pessoal? Esse foi a nossa oração de hoje. Compartilhe esse vídeo, assine o canal, não esqueça não, tá certo? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.